Circuncisão. Circuncisão, uma palavra que lá no seu original significa um corte em círculo, uma cirurgia, uma prática muito comum em povos antigos dos tempos dos hebreus, que consistia em cortar o prepúcio, do pênis. E aí, é claro, quem está me assistindo já deve ter visto aí em canais como National Geographic ou History Channel, alguma coisa assim, como que as várias culturas praticam a circuncisão, O objetivo, a gente poderia mencionar vários, como questões de higiene, as questões de afiliação tribal, as questões de preparação para a vida sexual. Em algumas tribos africanas, por exemplo, acontece, dos adolescentes terem um ritual. A gente tem também os ritos de passagem, que referia-se especificamente aos adolescentes. A questão de santificar a reprodução, para dar a ideia de que o sexo não foi feito por práticas não higiênicas. E a gente também tinha aquela questão que era mais ligada aos judeus do sacrifício, como se cortar a pele do prepúcio fosse um sacrifício feito no lugar, ao invés do homem se matar, ele cortava a pele do prepúcio. Nessa última hipótese, a gente já começa a ver então que nós estamos diante de mais uma situação em que um costume humano que tinha lá o seu viés macabro, conquanto higiênico, ele estava aí sendo regulado por Deus. Na Bíblia, a circuncisão aparece quando Deus, ao se revelar a Abraão, ele fala: olha, de você eu vou fazer um povo, e através desse povo serão benditas todas as famílias da terra, e eu tenho um pacto com você. E o pacto é esse. Aí Abraão, sei lá, depois de seus 75 anos de idade, teve que cortar a pele do prepúcio. E isso se tornou uma aliança entre Deus e Israel. É interessante que a gente hoje vive o oposto, Ninguém aqui está pregando circuncisão, mas é fato. Se você procurar aí na internet, no Google, você vai achar. Está tendo uma frequência de homens com pênis atrofiado, pênis com câncer, com doenças graves, porque, como na nossa cultura a gente não tem essa prática de tirar o prepúcio, de cortar, não estou falando aqui de fimose, que é descolar o prepúcio da cabeça do pênis, de cortá-lo, a moçada não lava muito o pinto, e aí tem gente ficando com o pinto apodrecido, quando não se transmite para as mulheres doenças como o HPV, câncer pélvico, através desses conteúdos que ficam depositados aí dentro da pele. Então tinha uma questão higiênica aí. Deus pegou então a prática humana e falou: olha, eu tenho um pacto com vocês. Israel acabou passando por alguns constrangimentos, porque a partir do século 6 ou 5 a.C., quando eles vão tendo contato com a cultura medo-persa, mais especificamente com a cultura grega, os povos pan-helênicos, no reinado de Alexandre, eles passaram a ter contato com os ginásios, que eram lugares onde rapazes, em geral, ginásio era um local de se fazer ginásticas nus. Então os rapazes faziam ginásticas despidos, e aí a diferença ficava exposta, porque os rapazes hebreus tinham lá o pênis descoberto, sem o prepúcio. E os rapazes gregos ou greco-romanos tinham lá no ginásio, e na ginástica, que eram exercícios físicos feitos nus, eles tinham o prepúcio no seu pênis. Então isso começou a virar um constrangimento entre os judeus. Aí alguns deixaram de se circuncidar para não passar por aquele constrangimento. Enfim, houve esse conhecimento cultural e essa absorção cultural, mas a circuncisão acaba voltando de novo quando, após a ressurreição de Jesus e o Espírito Santo ser derramado sobre os discípulos, os apóstolos têm aquele conflito. Olha, o Império Romano está se convertendo, esses povos gregos todos se convertendo, gente de muitas nações se convertendo, e aí o que acontece? Os judeus começaram aí nos povos a dizer: olha, se vocês não circuncidarem,
vocês não vão entrar no reino de Deus, vocês vão aceitar Jesus de fato. E aí em Atos, principalmente no capítulo 15, tem uma grande discussão, né, entre Paulo e Barnabé, e depois os apóstolos, e Pedro se posiciona. Na cabeça de Pedro, olha, não vamos colocar um fardo sobre os outros povos não. Se os judeus entendem que eles têm que circuncidar, isso é uma coisa entre Deus e os judeus. E de fato, era entre Deus e os judeus como povo. O Paulo é mais ousado. Quando você vai lá em Romanos, no capítulo 2, ele fala, olha, a bem da verdade, quem está em Cristo, inclusive o judeu que está em Cristo, deveria até se desfazer dessa tradição, né? Assim como a tradição do sábado se tornou desnecessária, a tradição da circuncisão também fica desnecessária, porque circuncidado não é aquele que cortou a pele do prepúcio do próprio pênis. Circuncidado é aquele que se desprendeu da carne, que deixou a vida carnal para viver uma vida em Cristo. Aí ele vai já translitera essa mensagem que já é conhecida de todos nós, né? Para ser mais específico, ele vai dizer, Romanos 2, 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra esses mandamentos da circuncisão, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então ele está dizendo, olha, tudo começou com Deus e Abraão, mas isso tudo era até quando Jesus viesse. Jesus veio e vocês agora estão presos na pele do pênis e não entenderam o significado eterno dessa prática judaica. Mas consciência é consciência. O judeu que hoje entende que precisa manter essas práticas, tanto a guarda do sábado como a circuncisão, o Paulo fala, ó, se você não cumpre o mandamento da lei, você descumpriu toda a lei, então realmente não adianta ficar localizando leizinhas. Mas se você pensa assim, ele vai dizer principalmente em Romanos no capítulo 14, se você pensa assim, quem pensa assim, não fique julgando quem não pensa assim. E quem se sente livre, não fique diminuindo quem pensa assim. Cada um tenha isso bem definido no seu coração diante de Deus. E de qualquer maneira, a circuncisão, por que eu estou falando dela aqui? Porque em Josué, no capítulo 5, que é o nossa pequena meditação de hoje, Deus então, sendo condescendente com aquela prática e com a aliança que ele havia feito com Abraão, e a gente tem que pensar como o hebreu daquela época, dos tempos de Josué. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo para o futuro, que viria a acontecer no futuro. Eles tinham que se circuncidar. E aí, como Deus trabalha com as consciências e não com imposição de costumes, ele fala para eles assim, olha, vocês são descendentes de um homem com o qual eu tenho um compromisso de multiplicar vocês em toda a terra e multiplicar até no sentido espiritual. Igual Paulo acabou de falar aqui, que judeu é aquele que é convertido ao Senhor e não aquele que pertence a uma genealogia judaica. Mas para fazer valer isso, vocês neste período precisam se circuncidar. E aí a gente começa a entender alguns dados aqui. Por exemplo, em Êxodo fala que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, eram cerca de 600 mil homens de guerra. E aí o texto vai dizer que houve uma diminuição, porque esses 600 mil homens de guerra, tirando Josué e Caleb, eles foram morrendo naqueles 40 anos no deserto. Não creram, não quer dizer que não foram salvos, mas tiveram um castigo terreno de irem morrendo no deserto. 600 mil homens, dos quais sobrou Josué e Caleb. Né? Aí, em Josué, no capítulo 5, na verdade, no capítulo 4, versículo 13, vai dizer que uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Então aqueles 600 mil tinham chegado agora a cerca de 40 mil homens. E esses 40 mil homens, Deus os convocou para que eles se circuncidassem. Na verdade, todo o povo de Israel, mas pensando nos homens de guerra, né, da geração que tinha nascido ali no deserto, eles não tinham se circuncidado. E Deus fala assim, eu vou dar a vitória a você sobre Jericó, essa vitória está garantida. Mas vocês precisam cumprir o meu pacto com Abraão. Todos vocês precisam se circuncidar. E aí nós temos aí era um sacrifício, porque o texto vai dizer que eles tinham que se circuncidar com
pedras feitas, aqui no versículo 5, versículo 2, fala que eram facas de pederneiro, ou seja, era uma pedra que eles transformavam numa lâmina para cortarem seus prepúcios. Você imagina aí pelo menos 40 mil homens com inflamações, com o processo de cura da circuncisão, né? Cada povo desenvolveu suas técnicas. Israel, por exemplo, para solucionar esse problema, os meninos eram circuncidados ao 8º dia. Aconteceu com o próprio Jesus, o nosso Senhor. No 8º dia de nascida, eles eram levados ao templo e o sacerdote o circuncidava, porque aí é o bebezinho mais puro, né? Igual aquela história da vacina no pé, né? Do teste do pezinho, que a mãe morre de dor, mas o bebê, como ele não tem noção das coisas, aquela dor não tem a gravidade toda que a gente imagina que ela tenha, né? E assim também era com a circuncisão. Só que aqui não, aqui a dor foi um pouquinho maior porque já eram homens vividos, rapazes, adultos, e a dor deve ter sido imensa. E aí é que tá, né? As pessoas sobreviviam porque o ser humano é cultura, o ser humano ele faz o que lhe é possível. Nós que somos da geração que temos meio de uma agulhinha, onde os pais de famílias, quando vão ver um filho nascendo, desmaiam com a gota de sangue, não imaginam então a capacidade sociocultural de suportar a dor da circuncisão no corpo. É importante a gente entender isso também, porque a circuncisão, antes do significado espiritual, ela nos dá um significado também, por assim dizer, humano. Porque olha só, o judeu ele tem muito essa questão, né, de agir de maneira mais natural possível, mas a própria criação da cultura judaica já não é mais natural. A gente não é natureza, a gente se vestiu, a gente agora é cultura, a gente se veste, a gente aprende um idioma, as relações sociais são todas construídas, não tem nada que é natural. Desigualdade social não é natural, é a coisa que o ser humano constrói uns contra os outros o tempo todo, né? E aí quando Deus fala para Abraão e para os judeus que eles precisam se circuncidar, ele está dizendo, olha, eu não chamei vocês para serem apenas natureza. Vocês são homens de cultura. Vocês são homens que vieram para transformar. Deus não tem raiva quando a gente transforma a natureza, quando essa transformação significa a nossa humanização. O que Deus abomina é quando você maltrata a sua criação. Romanos 8 vai dizer que a natureza e toda a criação a um só tempo geme e suporta, aguardando o dia da sua redenção. Esse cultivo, por assim dizer, capitalista, interesseiro, que vê a natureza como um rival a ser explorada, né? Esse liberalismo econômico que vai beneficiar uns às custas da vida de todos e de tudo, e isso sim é se levantar contra a criação de Deus. Mas você viver em parceria com a natureza, transformando-a no seu devido tempo, isso é cultura, isso é bem-vindo, porque o ser humano, vai dizer o sociólogo Norbert Elias, o ser humano, ele inevitavelmente é cultura. A sua segunda natureza é transformar a natureza, é transformar-se em meio à transformação da natureza, é ir se elaborando. Tanto é que a onça pintada ela é linda, ela tem aquela beleza maravilhosa, mas é só aquela beleza que ela tem. Agora, eu e você não. Meu cabelo hoje está meio complicadinho, depois eu passo um shampoo nele, ele vai ficar mais liso, você faz a sua sobrancelha, você depila ou não de acordo com as suas vontades, né? Hoje eu estou com essa camisa, em outro momento eu estarei com outro tipo de camisa, e aí vai entrar muitas questões culturais e espirituais, mas a gente tem esse poder de o tempo inteiro, diferentemente da onça pintada, a gente tem esse poder e essa alegria de nos construirmos o tempo todo. Isso é cultura. Deus fez assim e Deus espera assim de nós, que a gente crie, mas tudo nele. Nada autônomo, senão a gente vê esses liberais criminosos disfarçados de economistas. Mas em Cristo você vai transformando a natureza, porque ser humano é transformar a sua própria natureza física, psicológica e espiritual, porque a nossa percepção espiritual também vai de acordo com a consciência cultural que a gente vai adquirindo. As próprias escrituras trazem isso para nós, né? Então, circuncisão tem isso, olha,
É natural que os machos tenham um prepúcio envolvendo o seu pênis, os machos mamíferos, cavalos, jumentos, cachorros, leões, etc. Mas com o animal humano não vai ser assim. Tem uma transformação aí. Ela tem um significado espiritual, que é desprendermos da carne, mas o significado humano dela é que nós nascemos para ir nos construindo, ou seja, nos transformando no melhor sentido da palavra. É só isso. Isto entendido, o coração está aberto para o Evangelho. Então, o texto bíblico de Josué, no capítulo 5, quando o povo vai se preparar para se aproximar do território de Jericó, vai dizer isso, que Deus convidou esse povo para serem circuncidados. Depois da circuncisão, eles celebram a Páscoa. E aí, Deus vai aparecer a Josué. Mas o que eu acho legal é o versículo 2, para a gente finalizar os nossos pensamentos aqui. Josué 5,2 diz: Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gilgal Aralote, que é uma expressão que significa o outeiro dos prepúcios, ou seja, um monte cheio de gente com o pinto pelado. Né? Foi essa a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, conforme eu já mencionei aqui para vocês. O que eu queria convidar você então é entender mais essa pequena prática. Primeiro, ela tinha aí um quê de sacrifício, porque você pensando no homem adulto, ter de circuncidar é mais doloroso do que uma criança no 8º dia. Segundo, é um convite ao Senhor para que a gente sempre carregue no nosso corpo, no caso aqueles hebreus, o fato de que nós não fomos chamados para ser naturais, nós somos chamados para ser humanos. E ser humano é ser uma constante transformação. Daí os filósofos falarem que o ser humano é um devir, a gente é um constante vir a ser. Quem se acha completo é um ser humano ignorante. Aí a circuncisão é isso, olha, você não é natural mais não, tem que transformar isso aí. Né? E a terceira coisa é que Deus, ele fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo, ele está instruindo aqui, falou, faça facas de pederneira, circuncide o meu povo. Então, Deus, ele fala com o seu povo. A gente está perdendo um pouco disso, né? Nós temos aí os dois extremos. Nós temos um povo que vive de misticismo, de ficar inventando língua estranha, inventando visões, inventando um monte de coisas, que fazem da Bíblia um talismã. E nós temos um outro povo lá da outra ponta, que, ai de Deus, ele se manifestar. Que agora Deus vai dar ordem para a gente cortar o nosso pinto? Nunca vi isso na vida. Olha, só tem isso nas Escrituras, Deus aparecendo com o seu povo para ele falar questões pessoais. A diferença entre isso e uma psicose, eu não tenho nem medo dessa diferença, porque Deus se revela aos seus e, como todos nós temos um pouco de doido, diz o provérbio popular, a Bíblia diz que até o louco, nem o louco errará o caminho. Nem o louco errará o caminho, porque Deus se revela a todos, cada um com a sua loucura, com a sua excentricidade, com a sua esquisitice, mas é Deus quem se revela. Não deixando você ficar nem nesse abismo do misticismo e nem nesse abismo do ceticismo, mas tão somente sendo uma pessoa que se deixa transformar até pela presença dele. Porque assim como a este povo que ia entrar agora para Jericó para verem as grandes surpresas que Deus iria aprontar com eles, Deus também quer nos surpreender com grandes vitórias, com grandes alegrias, e para isso ele chega para a gente dessas instruções aparentemente babacas, mas que são marcantes, decisivas, nos lembrando de pactos. É claro que ele fez esses pactos com Israel, e claro que ele deu inteligência a um homem judeu como Paulo para reinterpretar isso, mas ele tem aliança com você. E o que você tem feito dos propósitos que ele tem com você? Leve isso a sério.
circuncide, além de circuncidar a sua alma das questões espirituais, quando a graça do Senhor foi derramada sobre nós e nós não estamos mais presos à carne, circuncide agora a sua consciência. Porque tem muita gente que é de Jesus, foi alcançado pela graça do Senhor, mas está preso ou nessa tradição de circuncidar o membro físico, ou nessa história de pensar assim, ai, eu aceitei Jesus, agora eu fiquei preso, não posso pensar, não posso consultar, Deus vai me falar o tempo todo, ou Deus não fala nada com ninguém, a gente está sempre prendendo alguma coisa, prendendo, igual um prepúcio colado na cabeça do pênis. Aí Deus fala assim, tem que circuncidar isso aí, tem que arrancar isso, porque quem não fizesse isso, até teria vitória contra Jericó, porque a guerra era do Senhor, né? Mas não teria vitória contra o seu ego. E quanta gente que não está tendo vitória na vida, é gente bem sucedida, é gente próspera, é gente que tem vitórias que ele julga ser vitória, mas nem se enxerga, nem vê que é cego, miserável espiritualmente, que não consegue compreender as verdades do Evangelho, que não é porque é deficiente, é que se deficientizou, né, se amarrou em nome de uma suposta revelação, ou de uma suposta revelação científica que não o deixa entrar nos portais eternos. Tá vendo? É sobre essa circuncisão psicológica que eu estou falando com você. Você tem que se desprender disso, tem que arrancar essa pele do paganismo, misticismo, ou essa pele do cientificismo, ceticismo. Você tem que arrancar isso e ficar livre para Deus. Eu acho legal a abertura de Deus a falar das questões da sexualidade, né? Porque ele pega o órgão sexual, tão utilizado por outras religiões para ser cultuado, ele fala que não, aqui é um símbolo psicológico de libertação. Andar comigo é andar solto como a cabeça de um pênis. Ai, que moralista que não aguenta ouvir isso, né? Andar comigo é andar higienizado como um pênis circuncidado. Andar comigo é andar livre de acúmulos de vírus, bactérias que ficam ali. Andar comigo é andar sem sebo no seu membro mais precioso, o símbolo da vida. Andar comigo é andar nessa liberdade. Então, eu quero dizer para você que eu sei que você foi alcançado pela graça, você está desligado do mundo, você é santo, circuncidado, separado. Mas perceba se você não está muito preso como um pênis com fimose, preso, colado, não podendo se relacionar plenamente, tendo ejaculações precoces espirituais porque não tem o equilíbrio de uma glande solta. Pense nisso, porque este é o propósito da circuncisão, nos libertar das amarras culturais. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade cultural, que descamba sempre na liberdade espiritual, uma provocando a outra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui do ponto de vista cultural, vai ter uma espiritualidade mais livre diante de Deus, e nunca vai confundir isso com promiscuidade. E quem já se percebeu alcançado pela graça, deveria dizer, Senhor, abre a minha consciência, como os judeus tinham de desprender a pele dos seus prepúcios, abre a minha consciência para Ti, para que eu tenha prazeres às vezes mais demorados, mas mais plenos. Prazeres mais demorados, porém mais plenos do que esses prazeres imediatos e defeituosos, essas ejaculações precoces culturais. Essas são as lições da circuncisão, para quem ia ter vitória contra Jericó, e você também que precisa ter vitória contra muita coisa na vida, principalmente contra a sua consciência que está muito embotada e muito cheia de sebo cultural. Pense nisso.